Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Hoje nós continuamos a nossa resposta ao Santa Carona. Nós começamos a nossa resposta ao Santa Carona com um pequeno vídeo sobre a doutrina católica sobre o papado. É um vídeo importante porque nós percebemos um equívoco no raciocínio do Sr. Santa Carona quando ele quis insinuar que nós não estávamos seguindo a doutrina tradicional sobre o papado. Esse é um engano muito grande, porque na verdade quem não segue a doutrina sobre o papado é justamente a referência do Sr. Santa Carona, que é o Joseph Ratzinger, que fala em um papa criticável, dentre outras coisas. Não só, infelizmente, Joseph Ratzinger não está só, ele é apenas um protagonista nesse espetáculo macabro do Vaticano II, onde você tem que essas pessoas com o título de colegialidade, ecumenismo e de muitas outras coisas acabam diminuindo a doutrina tradicional do papado, que já não é ensinada nos seminários modernistas. Não se ensina a doutrina tradicional do papado. Ensina-se um papado agora ecumênico, colegiado, e que na prática, na verdade, é bem diferente daquele papado pré-Vaticano II. Muito bem, então, isso foi dito no primeiro vídeo. No vídeo de hoje, eu gostaria de tratar de uma objeção, fazer uma objeção a uma coisa muito repetida pelo Santa Carona no vídeo. Ele vai dizer assim, olha, como o papado tem essa dignidade toda e tal, ninguém pode desobedecer ao Papa. Eu concordo com você, é verdade. Porém, o conceito de obediência do Santa Carona é um conceito equivocado. Senhor Santa Carona, preste atenção no que eu vou te dizer. O seu conceito não é o conceito dos santos, como o senhor falou. Está errado, não é a doutrina dos santos, esta obediência cega e carnal que o senhor tem apregoado. O senhor chegou ao ponto, olha só, de dizer que se está vestido de branco a gente tem que obedecer. Isso pisoteia no direito canônico da igreja, isso pisoteia no bom senso, em tudo. Claro que não é assim. Os homens têm liberdade de deixar a igreja se eles quiserem, e o herege, ele é justamente um desertor da igreja. Os hereges não sairão da igreja se eles não são postos para fora. E nós sabemos que é da vontade dos hereges se infiltrar para destruir a igreja desde dentro. Se você lê a Pascendi de São Pio X, você vai ver que os hereges àquela altura estavam dentro da igreja e já estavam quase a ponto de chegar nas suas estruturas mais vitais. Bom, nós vivemos 100 e poucos anos depois do ataque do modernismo denunciado por São Pio X. E agora eles de fato estão ali. Mas a questão é, eles adquiriram poder sobre a igreja, os hereges? Agora são os hereges que mandam na igreja? Como é que é assim? Claro que não. Nós devemos nos submeter aos hereges, fazer pouco caso da doutrina tradicional sobre o papado, da doutrina tradicional sobre a igreja, vários pontos da doutrina, o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da obediência a estes homens rebeldes? A estes infiltrados? Claro que não. E eu vou dizer que quem não segue esse caminho errado, esse caminho dessa obediência cega e carnal, está de acordo com os santos. Esse sim, está de acordo com os santos. E eu vou, então, aduzir alguns testemunhos em meu favor, e em favor dos sedevacantistas, em favor da verdadeira posição católica nessa matéria. Tá bom? Então, em primeiro lugar, sobre a obediência a um falso papa, falou São Vicente Ferrer, que viveu numa época tremendamente confusa, onde haviam muitas pessoas dizendo que era um papa. Haviam, pelo menos, teve uma época que haviam 3, mas na maior parte do tempo haviam, na verdade, 2 pessoas clamando ser papas. E é claro que quando numa tal situação de confusão, muitas pessoas vão dizer assim, não importa, vamos obedecer a si mesmo, não interessa, o que importa é ter um papa lá, ou acolá, e a gente seguir, isso que interessa. É assim? Não, não é assim. São Vicente Ferrer disse com toda a clareza o seguinte: prestar obediência a um falso papa e tributar-lhe honras papais equivale a quebrar o primeiro preceito da primeira tábua da lei de Deus, na qual
a primeira tábua da lei de Deus, na qual se ordena que não se adore a um Deus estranho, nem ídolo, nem estátua, nem semelhança alguma do céu. Que coisa é o falso Papa, senão um Deus estranho neste mundo, um ídolo, uma estátua, uma imagem falsificada de Cristo? Ele chama o falso Papa de uma imagem falsificada de Cristo. Então, nós não devemos obediência a um falso Papa. E veja, ele está querendo dizer que é possível que haja um falso Papa. Você está entendendo isso? É possível haver falsos papas. É possível haver uma eleição inválida. É possível haver um impostor. É possível haver um usurpador. Isso não quer dizer que as portas do inferno prevaleceram contra ela. A menos que você ache que São Vicente Ferro está dizendo que as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. A menos que sim. Mas aí você já está vendo, senhor Santa Carona, que os sedevacantistas não estão sós. Eles estão com São Vicente Ferro. Quando eles dizem que esse aí é um herege, como tal nós não lhe devemos obediência, não é um verdadeiro vigário de nosso Senhor Jesus Cristo. Se é vigário de alguém, ele é vigário de Satanás. Porque um profeta verdadeiro não mente, mas somente um profeta de Satanás diz mentiras, distorce as doutrinas, inventa novidades e faz essas coisas que ele faz, esses escândalos um atrás do outro. Somente uma pessoa assim, que trabalha para o demônio, faz isso. Um vigário de nosso Senhor Jesus Cristo não faz isso. Um vigário de nosso Senhor Jesus Cristo confessa a fé católica, a defende. Ele é o primeiro a defender a fé católica violada pelos maçons, pelos protestantes, por todos os inimigos da cruz de Cristo. E não é o primeiro a associar-se com todos eles, como é o caso de Bergoglio e Companhia Limitada. Mas muito bem, vamos continuar. A questão então de ser possível um herege ser promovido ao papado. Isto queria dizer então que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja, é isso? É isso? Não, não é isso. Pelo menos não é isso que pensa Paulo IV, quando ele disse assim, abre aspas. Além disso, por essa nossa Constituição, que será válida para a posteridade, nós sancionamos, estabelecemos, declaramos e definimos que um bispo, ainda que esteja ocupando o cargo de arcebispo, patriarca ou primaço, ou um cardeal desta igreja romana, ainda que na condição de legado, ou mesmo de romano pontífice, presta atenção, ou mesmo a posição do romano pontífice, antes de sua promoção ou elevação como cardeal ou romano pontífice, desviou-se da fé católica ou caiu em alguma heresia. Primeiro, que tal promoção ou elevação seja tida como nula, inválida e sem efeito, ainda que tenha sido realizada conforme o consentimento unânime de todos os cardeais. Fecha aspas. Papa Paulo IV, Constituição Apostólica, com ex apostolato suffictio, 1559. Aí está, meu caro. Então eu vou obedecer qualquer um de branco, ainda que tenha sido um herege, como é o caso de Ratzinger, como é o caso de Bergoglio, ou seja, que tenha positivamente negado doutrinas católicas, doutrinas que nós encontramos sendo professada pela igreja todos os tempos, ali doutrina da igreja, ensinada dogmaticamente, definida pela igreja, doutrina ensinada em documentos anteriores, autoritativos. É possível isso? Claro que não. Você não deve obediência e não é um verdadeiro papa. A sua eleição é nula, sem efeito. Ponto. Está entendendo isso? Essa é a doutrina de um papa, Papa Paulo IV. Por acaso o Papa Paulo IV pensava que as portas do inferno poderiam prevalecer contra a igreja? Entendeu? Você está entendendo como o teu raciocínio contra o sedevacantismo é um raciocínio que não tem fundamento, que pede uma coisa que não é o que pedem os santos, que não é o que pedem os papas da igreja. O senhor está entendendo isso? Não é nem justa, não é nem bom senso, porque senão um infiel poderia governar a igreja, que é um absurdo. Uma pessoa contrária à nossa religião poderia simplesmente se infiltrar lá dentro, ocupar, e agora nós temos que negar ao Senhor Jesus Cristo, negar os ensinamentos da igreja por causa dessa pessoa? Isso aí realmente, São Vicente Ferrer tinha razão, isso não é amar a Deus sobre todas as coisas, isso é quebrar o primeiro mandamento da lei de Deus, com toda certeza. Agora vamos continuar.
Vamos falar agora de Santo Antonino, né? Vamos continuar com Santo Antonino. O que Santo Antonino ensina sobre essa questão? Uma pessoa que manifestou ser herege, né, enquanto era papa. Certo? Então, o que ele vai dizer sobre isso? Um santo também, Santo Antonino, bispo de Florença. Ele fala assim, abre aspas, no caso do Papa ter se tornado um herege, ele encontrar-se-ia por este fato isolado e sem nenhuma outra sentença separado da Igreja. Uma cabeça separada de um corpo não pode, enquanto se mantiver separada, ser cabeça do mesmo corpo, do qual foi cortada. Portanto, um Papa que se separe da Igreja por heresia, por este mesmo fato deixaria de ser a cabeça da Igreja. Ele não poderia ser um herege e continuar como Papa, porque, uma vez que está fora da Igreja, não pode possuir as chaves da Igreja. Fecha aspas. Isso também vai ser ensinado, essa doutrina que uma pessoa que não é membro da Igreja não pode ser chefe na Igreja, isso vai ser ensinado pelo Papa Pio XII, na Mystic Corporis Christi. Não diretamente, como ele está fazendo aqui, mas indiretamente, quando ele fala que só são membros da Igreja Católica aqueles que professam a fé. Aí é óbvio que uma pessoa que não professa a fé católica, que é um ato público, é um ato externo, não pode ser um membro da igreja e, por consequência, não pode ser também ocupante de um cargo na igreja. Tá? Então, esse é um ensinamento, inclusive, né, que nós temos na Mystic Corporis, que o senhor cita, tá? Para o senhor ter uma noção das coisas. Tá? Agora vamos continuar aqui. São Roberto Bellarmino. Aqui é importante só fazer um pequeno parênteses, tá? Porque São Roberto Bellarmino, ele vai falar que a primeira opinião que ele vai discutir, né, ela é provavelmente a mais certa, a mais fácil de defender. Porém, aliás, qual que é a opinião? A opinião é que um Papa jamais pode cair em heresia. Tá? Esta é a opinião. Então, um Papa jamais pode cair em heresia, então se caiu em heresia, o que supostamente é um Papa, porque a eleição foi inválida. Certo? Esta é a opinião de São Roberto Bellarmino sobre a matéria. Doutor da Igreja. São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja. Muito importante assinalar. Né? Mas ele vai conceder o debate e vai dizer assim, não, então, considerando as outras possibilidades, né, de como seria então a situação de um Papa que caísse em heresia, né, publicamente, então ele vai dizer o seguinte, portanto, a quinta opinião é a verdadeira. É manifesto que o Papa herege cessa por si de ser Papa e cabeça, assim como por si cessa de ser cristão e membro do corpo da Igreja, razão pela qual a Igreja pode julgá-lo e puni-lo. Esta é a sentença de todos os antigos padres, que ensinaram que os hereges manifestos perdem imediatamente toda a jurisdição, e, nomeadamente, Cipriano, no livro 4º, Epístola 2ª, onde assim fala sobre Novaciano, que foi Papa no cisma com Cornélio. Não pode possuir o episcopado, diz, se já era bispo, foi removido do corpo dos outros bispos e da unidade da Igreja. Ele afirma que Novaciano, ainda que tivesse sido Papa verdadeiro e legítimo, se todavia se tivesse separado da Igreja, teria por isto mesmo caído do pontificado. Fecha aspas. Aqui ele fala no ato de cisma. Mas, então, aqui temos uma citação de São Roberto Bellarmino, livro 2º, capítulo 30. Então, São Roberto Bellarmino então acredita que as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja se haver um papado assim. Não, não está dizendo isso. Não quer dizer isso. Você está errado. Por quê? A doutrina ensinada por Nosso Senhor é que o magistério é infalível. Está entendendo? Isso nós todos acreditamos aqui. Todos nós acreditamos. Agora, a existência de uma eleição inválida, de um impedimento e coisa assim, isso não está na profecia de Nosso Senhor, não está na promessa de Cristo. E isso que esses santos doutores estão considerando. Entendeu? Então aqui, temos São Roberto Bellarmino por Senhor. Tá? Já falamos de Paulo IV, já falamos de São Vicente Ferrer, mostrando que a sua ideia de obediência está errada, que o Senhor deve mudar de opinião sobre isso. Isso está errado. É uma aplicação errada do que os santos ensinaram quando estão falando, por exemplo, da obediência a um superior católico legítimo. Está entendendo? O Senhor está pegando uma citação fora do contexto, aplicando uma coisa gravíssima que o Senhor não pode fazer.
Está bem? Veja, eu estou corrigindo isto mansamente para que o senhor possa realmente mudar de ideia, não me ter como inimigo seu. Entende? Eu não quero aqui, criar intriga, falar contra o seu canal, dizer, não. Não, eu estou apenas querendo justamente mostrar. Olha, eu sei que o senhor quer ajudar, sei que o senhor quer mostrar a doutrina dos santos, muito bem. Mas a doutrina dos santos não é essa aí. A doutrina dos santos é essa aqui. Certo? Nessa matéria aqui, nesse ponto. Vamos continuar. Agora falando de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, o grande doutor que converteu muitos protestantes calvinistas, né, à religião católica. Ele diz assim, abre aspas, explicando isso para protestantes, tá? Ele está explicando essa doutrina para protestantes, isso que é interessante. Abre aspas. Logo, não dizemos que um Papa não pode errar em suas opiniões privadas, como fez João 22, ou se tornar de todo um herege, como Honório talvez o tenha sido, mas que quando ele é explicitamente um herege, ele cai ipso facto de sua dignidade e para fora da igreja, e a igreja deve ou depô-lo, ou, como dizem alguns, declará-lo deposto de sua sé apostólica, e deve dizer, como São Pedro, que outro tome o seu lugar. Fecha aspas. Então, São Francisco de Sales, no livro A Controvérsia Católica, de São Francisco de Sales, parte 2, artigo 6º, capítulo 14. Tá? Isso é São Francisco de Sales no livro dele, A Controvérsia Católica. Né? É de onde nós tiramos, é o nosso canal. Né? Uma das razões é esse livro de São Francisco de Sales. Agora prosseguimos com Santo Afonso de Ligório. Se o senhor não está contente ainda, vamos lá. Com São Vicente Ferrer, com Papa Paulo IV, com Santo Antonino, com São Roberto Bellarmino, com São Francisco de Sales, então vamos para Santo Afonso de Ligório. Tá bem? Vamos lá então para encerrar esse vídeo aqui. Abre aspas. Se Deus permitisse que um Papa fosse notoriamente herético e contumace, ele cessaria de ser Papa e a sé apostólica ficaria vacante. Fecha aspas. Isso é Santo Afonso de Ligório, As Verdades da Fé, parte 3ª, capítulo 8º. Certo? Então, penso que é isso, né? Já ficou bastante esclarecido, né? Que, em primeiro lugar, com o vídeo anterior, que nós realmente acreditamos no papado. Segundo, com esse vídeo de hoje, que essa obediência de que fala o Santa Carona, ela não é uma obediência católica, ela não é certa e ela não é a doutrina dos santos. A doutrina dos santos é, se acontecer realmente de haver um herege, está ensinando heresia, né, e de ser Papa, nós não devemos tomá-lo como Papa. E não devemos obedecer, porque seria o mesmo que adorar a uma imagem falsificada de Cristo. Falso vigário de Cristo. E lembrando que nosso Senhor Jesus Cristo pediu na Sagrada Escritura, e assim também aos apóstolos, que tivéssemos muita cautela a quem nós vamos dar a nossa obediência. E lembremos também que a própria igreja, ela tem as suas 4 notas, para que nós a identifiquemos e separemos a verdadeira igreja das falsas igrejas. Ela mesma pede que a gente faça esse juízo. Né? Então, nós precisamos lembrar disso. Acautelai-vos com os lobos, que vêm até vós com pele de ovelha. Haverão falsos cristos. Nós precisamos lembrar disso. E se você considerar os atos de Bergoglio e compará-los com os atos de verdadeiros e legítimos papas do passado, você vai ver que Bergoglio não é nada mais nada menos do que realmente uma imagem falsificada do que é um papa. Uma imagem falsificada. E que ele só está ali justamente para poder desprestigiar, destruir o papado. E assim ele vai tirando o sapato vermelho, ele vai fazendo todas essas suas quebras de protocolo, uma atrás da outra, para cada vez mais destruir o papado, no qual está aí firme a nossa fé. Tá? Então, isso fique muito claro. Espero que esse vídeo tenha sido mais um esclarecimento, tá, sobre os problemas do vídeo
do Santa Carona, e que possa servir para que ele, assim, fazendo essa reflexão, ele possa realmente tomar uma posição mais adequada perante essa questão do sedevacantismo e, melhor, né, perante a questão atual da crise na igreja, que é muito importante. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.